Galera, então, nós vamos fazer a nossa primeira prova online. Lembrando que as provas do PISM já foram marcadas. Então é importante nós salientarmos isso e fixar melhor nosso aprendizado e se dedicar mais aos nossos estudos. E para isso, acho que a prova serve como base, tá? A nossa prova vai ser realizada na próxima semana, na próxima segunda-feira, dia 5/10, 5 horas da tarde. A nossa aula é 5h15, mas nós vamos começar às 5 horas e você vai ter 1 hora para fazer a sua prova, tá? Durante a semana você vai receber dicas e orientações de como vai ser a nossa prova online, tá? Nós escolhemos 5 temas que geralmente são temas que caíram nos últimos PISM, tá? Quais que são esses temas? Células e suas organelas, vitaminas, propriedades da água, transporte celular e ácidos nucleicos. Eu vou falar resumidamente sobre cada um, para que você lembre e também para que você pegue as suas apostilas. Células e suas organelas. Lá no conteúdo programático, quando eu falo em célula, eu tenho que saber diferenciar a célula procarionte da célula eucarionte. Qual que é a diferença entre elas? Quem que são os representantes? Célula procarionte não tem núcleo. O material genético fica disperso no citoplasma, como principal representante, as bactérias. Célula eucarionte, existe 4 representantes. Quais que são elas? As plantas, os animais, os protozoários, os fungos. O que ela tem de diferente da procarionte? O material genético fica preso no núcleo, numa membrana interna chamada carioteca ou membrana celular. Então, células e suas organelas. Do que é composta a célula? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Algo importante, coloquei aqui as organelas. Quais são as principais organelas citoplasmáticas? Rizossomos, lisossomos, mitocôndrias, que tem a molécula de ATP, por exemplo, ribossomos, síntese proteica, lisossomos, digestão celular e ali por diante. Qual é a única organela presente nas 3 células? Que 3 células são essas? Célula eucarionte animal, célula eucarionte vegetal e célula procarionte. Qual que é a organela presente nas 3 células? Eu preciso saber sobre isso. Vitaminas. Pelo menos nos últimos 3 PISMs, tiveram vitaminas. Quais são as principais vitaminas que eu tenho? Tem vitamina A, eu tenho as vitaminas do complexo B, eu tenho a vitamina C, eu tenho a vitamina D, eu tenho a vitamina K. É importante eu saber sobre vitaminas, mas o mais importante que sempre está caindo são as carências. O que as carências das vitaminas provocam? Que tipo de doença que elas provocam? Eu tenho, por exemplo, o escorbuto. Qual vitamina que a carência causa o escorbuto? Qual a importância do sol na absorção da vitamina D? Tudo isso é vitaminas. Eu tenho também propriedades da água. Você que é do ensino público, você pode observar que o seu PET 1 trouxe as propriedades da água. Quais que são as propriedades da água? Aqui eu coloquei 2. Primeiro, tensão superficial. É essa tensão que faz com que alguns insetos consigam pairar sobre a água. Eles não afundam. Tenho também a questão das gotículas de chuva. Ela só é daquela forma graças à tensão superficial. Coloquei outras 2 aqui, coesão e adesão. O que é a coesão? É os próprios líquidos se unirem. Então, o líquido se une a outro líquido pelo método que eu chamo de coesão. E o que significa adesão? Adesão significa que este mesmo líquido consegue se unir a moléculas de um sólido. Isso é coesão e adesão. Vou te dar um exemplo. Peguei a água, moléculas de coesão, coloquei na terra. A terra é sólido. Essa água consegue fazer o quê? Aderir as moléculas dela às moléculas da terra. Coesão e adesão. Transporte celular. Importantíssimo. Existem 2 tipos de transporte. Transporte passivo e transporte ativo. Passivo, sem gasto de energia. Ativo, com grande gasto de energia. Como que é dividido o transporte passivo? O transporte passivo é dividido em osmose. Como que a água entra na célula? Isso é um processo chamado de osmose. Eu tenho também a difusão simples, que é a troca dos gases através da difusão simples. Eu tenho a difusão facilitada, onde eu tenho uma proteína carregadora que faz com que, por exemplo, os aminoácidos entrem na célula.
Tenho também o transporte ativo, gasto de energia. O principal transporte ativo que eu tenho é bomba de sódio e potássio. Você já viu essa matéria também. E para finalizar, os famosos ácidos nucleicos. O que é formado um ácido nucleico, por exemplo? Você já aprendeu sobre isso. E as nossas bases nitrogenadas? Eu tenho o DNA, eu tenho o RNA. Quais que são as bases nitrogenadas que tem no DNA e quais que tem no RNA? Qual a diferença entre elas? DNA, eu tenho uma estrutura com duas fitas que se entrelaçam. RNA é uma única fita. Aqui eu tenho o RNA, a gente explicou sobre isso, seria o empregado, o DNA é o patrão, é ele que manda. RNA tem 3 tipos importantes: mensageiro, por exemplo, tem o transportador, eu tenho o ribossômico e o cálculo das moléculas. Se eu tenho 20% de um lado, eu tenho que ter 20% do outro. Qual que se liga a qual no moléculas de DNA? A adenina se liga a qual? A guanina se liga a qual? Tudo isso eu preciso saber para fazer uma prova sobre ácidos nucleicos. Então, basicamente é isso. Lembrando que o nosso PISM é só em março, mas a gente precisa fixar agora. Nós vamos fazer mais provas online, mas neste momento, nesta semana, eu quero que você reveja os vídeos, tire suas dúvidas, eu estou à sua disposição a semana toda sobre células e suas organelas, vitaminas, propriedades da água, transporte celular e ácidos nucleicos. Convido a você a continuar estudando, porque através dos estudos, eu sempre falo isso, nada detém um sonhador.